Olá, bom dia, alunos do segundo e terceiro ano. Hoje é quinta-feira, estamos juntos novamente para aprendermos algo mais, né? Na nossa aula de português, né? Às quintas-feiras nós temos aula de português, não é isso? Pois bem, às quintas-feiras nós costumamos praticar o alfabeto, tá lembrado? Pois é. Agora eu sempre estou colocando no grupo, certo? No alfabeto. Para você estar praticando a escrita, né? A escrita do alfabeto. A escrita do alfabeto maiúsculo e a escrita do alfabeto minúsculo, certo? Pois bem, dando continuidade à nossa aula de segunda-feira, nós falamos sobre frases. E hoje nós continuamos falando sobre frases, mas sobre os tipos diferentes de frases. Pois é, nós podemos escrever utilizando quase as mesmas palavras, mas esta frase escrita com quase as mesmas palavras terem sentidos diferentes. E o que torna essas palavras, o que faz com que elas tenham um sentido diferente é a pontuação, certo? Então nós vamos falar sobre o uso do ponto final, ponto de exclamação e aquele que parece um cabo de guarda-chuva, ponto de exclamação. Ponto de interrogação que parece com um cabo de guarda-chuva, né? Pronto. E o ponto de exclamação e o ponto final. Então vamos ver isso aqui na prática, como é que nós usamos, certo? Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Aí nós temos aqui, olha. Nós temos o desenho de uma chuva. Certo? Aí eu coloco o desenho aqui. Aí alguém... São três pessoas conversando, né? Aí uma diz assim, a chuva é forte. Achou que a chuva era forte. Aí a outra diz assim, a chuva é forte. Assim, de uma maneira bem exagerada, né? Já o outro diz assim, a chuva não é forte, né? Então, eles utilizaram quase as mesmas palavras, escreveram frases, falaram frases, contudo, elas possuem sentidos diferentes. E esses sentidos diferentes é enfatizado pela presença do ponto. Por exemplo, quando ele diz assim, a chuva é forte, é uma afirmação. Está afirmando que a chuva é forte. Por isso, a gente usa o ponto final, certo? Agora, aquela outra pessoa que disse assim, a chuva não é forte, né? Então, aqui já é uma frase negativa, porque tem a palavra não, certo? E no final, eu coloco o ponto final, certo? Então, a frase afirmativa e a frase negativa, nós utilizamos no final o ponto final, certo? Qual é a diferença entre elas duas? A chuva é forte, está afirmando. A chuva não é forte, está negando. Aí, então, tem a palavra não e tem o ponto final, certo? Agora, a frase exclamativa. A frase exclamativa já dá assim aquele ênfase, né? Como se disse, aquele tom de voz mais exagerado, podemos dizer assim, certo? Exclamativo, né? Então, a chuva é forte, né? Então, está exclamando, falando em altos sons, com ênfase. Aí no final, coloca-se o ponto de exclamação. Veja que a diferença desta frase para esta frase é apenas o ponto. Aqui na afirmativa eu tenho um ponto final e na exclamativa eu tenho um ponto de exclamação. Aqui eu leio assim, a chuva é forte. A chuva é forte. Né? Então, quando alguém está lendo um texto, não escuta a voz, apenas lê as palavras. E ele sabe que o autor falou moderadamente, porque usou um ponto. E sabe que o autor daquela frase falou assim
de forma exacerbada, exagerada, porque ele usou o ponto de exclamação, mas a escrita a mesma. Já no caso da frase negativa, nós temos para classificar, identificar uma frase negativa, a presença do não, né? Assim como também a presença do ponto final. Ok? Entendido? Pois é. Aqui nós temos, aqui eu vou sortear alguns desenhos que está aqui. Agora veja bem este desenho aqui, olha. Me diga aí uma frase com este desenho. Certo? Aí você vai fazer aqui uma frase com doce na forma afirmativa, na forma negativa e na forma exclamativa. Aí deixa eu ver aqui outro, deixa eu misturar aqui, outro desenho, pronto. Aqui é a bacia. Aí você vai formar uma frase com a palavra bacia. A bacia virou. A bacia está cheia d'água. Bacia bonita. A bacia da Maria. Né? Comprei uma bacia. A bacia se quebrou. Perdi a bacia. Então, qualquer frase com a palavra bacia. Certo? Pronto. Aqui, agora, o desenhozinho de um pato. Aí você vai formar uma frase com a palavra pato. O pato nada na lagoa. Comi carne de pato. O pato foi embora. Nasceu os pintinhos da pata. Certo? A frase que você quiser. Aí você vai formar uma outra frase aqui, tá certo? Só que você vai formar essas frases na forma afirmativa, afirmando. Na forma negativa, negando. E aqui na forma exclamativa, que é assim, exagerando, exclamando. E no final você vai colocar o ponto de exclamação. A frase afirmativa e a frase exclamativa costumam ser iguais. No final, a diferença é porque no final uma tem um ponto final e a outra tem um ponto de exclamação. Você vai fazer a sua no seu caderno e eu vou fazer a minha, tá certo? Só para lhe mostrar como exemplo se você acertou a sua, tá? Ok? E aí, você fez suas frases? Fez? Olha, as frases que você respondeu no seu caderno não obrigatoriamente tem que estar igual às minhas, tá bom? Eu resolvi as minhas para servir de exemplo, mas quando eu pedi para você formar frases sobre determinado desenho, então torna-se pessoal. Então você forma do seu jeito, tá? As minhas ficaram assim, vou realizar a leitura. Afirmativa, comprei um doce. Negativa, não comprei um doce. Né? Coloquei a partícula não para indicar que eu estou negando. Exclamativa, comprei um doce. Sinal de exclamação. Afirmativa, eu tenho uma bacia. Negativa, eu não tenho uma bacia. Né? Exclamativa, eu tenho uma bacia. Exclamando, né? Ponto de exclamação. Né? A última agora. Afirmativa, a pata nada na lagoa. Ponto final. Negativa, a pata não nada na lagoa. Ponto final. Já a exclamativa, a pata nada na lagoa. Exclamando, né? Exagerando. Ponto de exclamação. Então, sempre que a gente exagera, exclama, sempre que a gente assim exagera, exclama, é ponto de exclamação. Mas quando você afirma, é ponto final. Quando você nega, também é ponto final. Sendo que as frases, elas terminam sempre com um ponto. O que separa uma frase de outra frase? Um ponto. Seja o ponto final, ou seja o ponto de exclamação, certo? E também tem o ponto de interrogação, que nós não falamos hoje. Nós só falamos sobre as frases afirmativas, negativas e exclamativas. Então, em outra aula, a gente fala
sobre as frases interrogativas que usam o ponto de interrogação, né? Que alguns acham parecido assim com um cabo de guarda-chuva. Mas fica para a próxima aula, né? Hoje, frases afirmativas afirmam, negativas negam e frases exclamativas exclamam, ok? Muito bem.